Você não acha que a história seria tão significativa se Jesus não tivesse realmente existido? Tipo, ele realmente precisa existir para que seus ensinamentos sejam relevantes? Tipo, ele poderia ser qualquer um. Ele poderia. E se ele tivesse uma aparência diferente? Tipo, não se trata do recipiente em que essas histórias aconteceram. É que essas histórias são relevantes e se relacionam com todos. É representativo da experiência humana que todos nós teremos, que as pessoas do passado terão. É uma história atemporal. Ela realmente precisa ser verdadeira para ser significativa? Sim. Certo. De certa forma, concordo com você no sentido de que você encontrará a regra de ouro em quase todas as principais religiões do mundo. Portanto, não há nada de único sobre a regra de ouro. Você encontrará muitos ensinamentos de Jesus em concordância com muitas religiões do mundo. Mas o que você não encontrará é Deus em forma humana como uma pessoa histórica. Sim, você encontrará mitologias sobre como todos nós somos parte de Deus ou algo assim. E, portanto, Cristo é diferente. Porque veja, quando você estuda seus ensinamentos cuidadosamente, você notará que ele chama as pessoas para virem a mim. Coloque sua fé em mim. Acredite em mim. O que significa que não é apenas uma filosofia, é uma conexão pessoal com Deus. Veja, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida." Ele não disse que minha filosofia ou meus ensinamentos são o pão da vida. Ele disse que eu sou o pão da vida. Ele chamou as pessoas para virem a ele. Então ele morre em uma cruz. Ele clama por você e por mim para nos perdoar, para nos reconectar, para nos reconciliar com Deus. E então ele ressuscita dos mortos, o que eu acho crucial para entender porque ele é confiável. Muitas pessoas podem dizer: "Acredite em mim", mas será que elas conseguem sustentar isso? E para que eu confie em alguém, preciso ter evidências. Não vou acreditar cegamente. Bem, é a ressurreição dele dos mortos que me convence de que você e eu podemos confiar nele. Ele é confiável. Então, a magia dele, assim como o poder dele, convenceu você. Mas a vida não é mágica o suficiente para que você não precise de alguém para fazer truques sempre que isso aqui for um milagre em si. Senhora, acho que você provavelmente se lembra da mulher que estava ali. Sim. Ela era muito articulada e acho que ela realmente está em contato com suas emoções, porque quando eu falei sobre a vovó e o vovô morrendo, ela começou a chorar. Veja, senhora, o que eu estava dizendo a ela era que você não pode ser agnóstica quando está em um funeral porque você tem que tomar uma decisão. Deus existe ou Deus não existe? Se Deus não existe, é tchau vovô, tchau vovó, nunca mais a veremos. Mas se existe um Deus que nos criou para viver para a eternidade, se nós estragamos tudo pecando, mas se Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna, então há uma razão para a esperança. E todos nós temos que decidir: existe vida após a morte ou não? Porque todos nós temos que ir a funerais. E a grande questão humana é isso, ou existe vida após a morte? E eu respeito muito aquela mulher porque ela disse que era agnóstica. Mas acho que então ela começou a lidar com: espere um segundo, o que se passou dentro de mim e meus pensamentos e minhas emoções quando percebi que meu vovô estava morto agora. Eu vou ver meu vovô de novo ou não? Agora, senhora, se tudo isso é apenas ensinamento, então não vamos ver meu vovô de novo. Mas se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, se ele é o Deus eterno que promete vida eterna a todos que confiam nele, e se ele é confiável, então adivinhe, há uma razão para ter esperança. Então, obviamente, isso é uma grande parte do que me motiva a estar aqui e fazer algo tão estúpido e louco como falar nesta esquina. E é estúpido se você pensar sobre isso. Tudo bem. Estou convencido de que Jesus Cristo promete vida eterna a todos que confiam nele. E eu acho que a evidência é que você pode confiar nele e ele lhe dará a vida eterna. O que significa que é possível. Vou ver o vovô e a vovó de novo. Por quê? Porque eles depositaram sua fé em Cristo. Cristo deu a eles a vida eterna. Eu depositei minha fé em Cristo. Ele me deu a vida eterna. Vou ver o vovô e a vovó de novo. Oh, Cliff, isso é porque você sente falta da vovó e do vovô. Não, obviamente sinto falta da vovó e do vovô.
Mas não, minha crença na vida após a morte não se baseia em eu sentir falta da vovó e do vovô. É baseado na existência de Deus, o Cristo histórico ressuscitando dos mortos. Essa é a razão da minha esperança. Isso faz algum sentido? Sim. Mas e se fôssemos todos Deus e Jesus fosse o primeiro a ter autoconsciência disso? Como se as células nos criassem. Para nós. Como se tudo fosse individual até que as coisas começassem a se unir, se formar e se formar. Se os neurônios em nosso cérebro não estivessem realmente conectados, eles apenas se comunicassem entre si. E se fôssemos como neurônios se comunicando entre si e juntos criássemos a mente de Deus? Então, somos Deus juntos. Tudo bem, eu diria que é possível, tudo é possível. Mas sejamos honestos. Se o que você diz é verdade, então Jesus Cristo estava errado porque Jesus repetiu o Shema de Israel. Herói aqui, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Ame seu próximo como a si mesmo. Então Jesus não se apegou ao monismo, que é a crença de que todos nós somos parte de Deus. Ele se apegou ao monoteísmo. Se o que você está dizendo é verdade, então Jesus Cristo está errado. Ele é falso. Então, o que você precisa fazer agora é descobrir se é verdade que todos nós somos parte de Deus ou se somos criaturas criadas por Deus. E se você diz que todos nós somos parte de Deus, o que isso significa? Certo, agora, aqui está meu maior problema com o monismo que você articulou. Se eu for até essa senhora, puxar para trás e dar um tapa na cara dela. De acordo com o monismo, o que aconteceu? Parte de Deus deu um tapa em parte de Deus. O que isso significa? Bem, você sentiria dor por quê? Talvez. Muitas pessoas saiam por aí dando tapas nas pessoas e elas adoram isso. Bem, nós temos ataques de jacarés na despensa, como se eles atacassem seus hospedeiros. E se sempre que danificamos a terra, estamos danificando nosso hospedeiro, que é que somos todos Deus. Como se houvesse um Deus e todo o universo fosse seu corpo e nossas mentes coletivamente criassem sua mente. É uma boa ideia, senhora. Mas há muitos estupros acontecendo, mesmo em um campus tão bom quanto este, para que eu acredite na ideia de que todos nós somos apenas parte de Deus e que está tudo bem. Não, senhora. Há um monte de maldade e o estupro é um exemplo disso. Veja, e o monismo diz: bem, o estuprador é parte de Deus e a mulher, a vítima, é parte de Deus, então tudo é parte de Deus, então apenas aceite. E o que quero dizer é que não, isso não é aceitável. Agora, o que explica isso? Não o monismo. O que explica isso é o monoteísmo, em que Deus cria a mulher e o homem à sua imagem, dá a eles a sexualidade e diz que esse dom do sexo deve ser desfrutado entre um homem e uma mulher dentro do contexto de um compromisso de amor e respeito para toda a vida. E se você tirar isso desse contexto, isso é maldade. Veja, essa é a base para entender que há justiça e injustiça. Se eu sou parte de Deus e o negro é parte de Deus, o que há de errado em eu ter uma atitude racista? Somos todos parte de Deus. Eu sou parte de Deus. O negro é parte de Deus. Jesus diz: vou lhe dizer o que há de errado com uma atitude racista. Eu criei o homem negro e o homem branco para se amarem e respeitarem. E desrespeitar um ao outro não faz parte de Deus. Desrespeitar um ao outro é mal e leva à morte e ao inferno. Esse homem faz muito mais sentido para mim do que todos nós somos parte de Deus. Então, faça o que quiser, porque você é parte de Deus e a outra pessoa é parte de Deus. Isso não faz sentido algum para mim, conforme observo a vida. Então você acredita no diabo? Eu acredito no diabo. Sim, senhora. Portanto, existem dois lados opostos. Sim, bem, o diabo não é Deus. O diabo será destruído no inferno. Agora, se você tem um problema com o diabo, eu o encorajaria a ler um livro de um psiquiatra de Connecticut chamado M. Scott Peck. Ele escreveu um livro chamado People of the Lie.
E o que ele faz é analisar coisas como o massacre de Melilla no Vietnã e diz: se você acha que são apenas seres humanos que ficam um pouco confusos e fazem esse tipo de coisa, acho que isso é incompleto. E então ele defende um ramo da psiquiatria americana onde o mal e o satânico estão realmente incluídos. É um livro fascinante, People of the Lie, de M. Scott Peck, que disse há pouco tempo: ei, eu quero me tornar um cristão. Eu realmente quero conhecer a Cristo, e comecei a orientá-lo no processo de conhecer a Cristo. E, como você disse, uma das partes mais importantes é admitir que você tem um problema com o pecado, que todos nós somos quebrados. Assim que chegamos a esse ponto, ele disse: opa. Não, estou farto. Não posso me tornar um cristão se tiver que admitir isso, porque nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz nenhuma dessas coisas ruins. E ficamos sentados em um silêncio constrangedor por um tempo. E então ele disse: ok. Tudo bem. Bem, eu gritei com minha esposa uma vez na vida, e eu tive que ajudá-lo a lidar com isso. Ok, mas ok. Então como definimos pecado? E, biblicamente falando, pecado não é apenas assassinato. No Ocidente, achamos que acreditamos que pecados são apenas essas atrocidades intensas e incríveis. Não, biblicamente, entendemos que o pecado começa com um humor de resmungou. C.S. Lewis fala sobre isso e como isso aumentou exponencialmente por toda a eternidade. O pecado é quando nos voltamos para nós mesmos, sobre o qual Lutero fala, onde tudo é movido pelo ego. É tudo baseado em nós mesmos, em vez de vivermos fora de nós mesmos para os outros e amar os outros. Mas, mais especificamente sobre sua pergunta, o pecado começou quando Deus nos deu o livre-arbítrio. E você tem que ter livre-arbítrio para ter a capacidade de amar ou viver simplesmente para si mesmo. Não somos apenas robôs. E então, quando o livre-arbítrio entrou em cena, o pecado se tornou possível. Então, no que diz respeito a quando isso aconteceu, eu meio que estou entendendo onde você quer chegar com isso no que diz respeito à Terra. Mas no princípio, certo? Muito antes da Terra e Deus estarem lá. Porque estávamos falando antes sobre o eterno versus o mundo conhecido por nós. Então é Deus e os anjos estão lá em cima festejando, se divertindo, certo? E Lúcifer nessa época era o braço direito de certa forma. Onde a ideia de pecado entraria em sua mente? Porque eu posso entender o livre-arbítrio. Mas se não houvesse pecado antes, então por que ele iria querer perturbar a paz e a perfeição? Boa pergunta. Por que ele iria perturbar a paz e a perfeição? Porque ele escolheu. Porque ele escolheu ficar insatisfeito e descontente com sua posição como parte da criação. Ele queria ser Deus. Então você vê, em certo sentido, o pecado é meu descontentamento com Deus sendo Deus e minha insistência em que eu seja Deus. Então o pecado é comprar a ilusão de que eu sou Deus, de que eu sou o centro. Mas há boas novas sobre o pecado. Aqui estão as boas novas sobre o pecado. Você não está apenas doente. Você não é apenas alguém que precisa de remédios para alterar a química do seu cérebro. Você não está irreparavelmente danificado. Nem eu. Nós dois temos problemas, mas como nosso problema é fundamentalmente um problema de pecado. Há algo que podemos fazer. Não estamos irreparavelmente danificados. Podemos voltar para o Deus que nos criou. Podemos receber graça, perdão. Podemos receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que então nos transforma. Então, veja, essa é a boa nova do pecado. A boa nova do pecado é que você não é do jeito que é porque foi programado dessa forma pela sua genética e pelo seu ambiente. E você não tem escolha, cara. Não. Veja, isso é desespero, é ateísmo honesto. Porque o ateísmo honesto diz que tudo o que você é um monte de produtos químicos. Altamente complexo, mas é isso mesmo. Então, como você muda o comportamento? Bem, produtos químicos, pressão intensa. A boa nova do pecado é não, você tem uma vontade. Você abusa dessa vontade. Mas você pode usá-lo agora com responsabilidade para confessar o erro que cometeu, pedir perdão, se reconciliar, se curar e mudar. Estudei em escolas cristãs. Eu deveria ser assim e meus pais não aceitaram nada menos. Mas agora que sou adulta e posso pensar por mim mesma, sinto como se tivesse sofrido uma lavagem cerebral, como você disse, e realmente não acredito em nada e não sei o que estou fazendo. Não sei o que estou fazendo, certo? Tudo bem. Vou tentar responder a você e, Stuart, você tentará, certo? Tudo bem, senhora.
O simples fato de você estar aqui dizendo, foi isso que me ensinaram quando eu era criança. Não acredito mais nisso, mostra que você não sofreu lavagem cerebral. Você tem livre arbítrio. Você tem uma mente muito boa e está questionando. Gosto do fato de você estar questionando. Ele tinha que questionar. Ele não conseguia acreditar que Jesus era a verdade porque eu acreditava que ele era a verdade. Não podia fazer isso. Por mais que ele me amasse e por mais que eu o ame, ele não seria intelectualmente honesto se acreditasse em Jesus simplesmente porque eu acredito. Então você não sofreu lavagem cerebral porque está questionando. Bravo! Não pare de questionar, certo? Agora, o segundo ponto é que questionar é bom, a menos que você fique preso apenas a questionar porque, goste ou não, senhora, você acredita em algo hoje. Não sei o que é. Talvez você até seja vaga sobre isso, mas você não estaria vestida tão bem quanto está. E você não seria tão articulada quanto é se não tivesse alguma confiança na razão, em si mesma. E para muitos de nós, é exatamente aí que acabamos. Colocamos nossa fé em nós mesmos. Estou aqui dizendo que você é uma pessoa linda e maravilhosa, mas é uma pessoa quebrada, assim como eu. Jesus Cristo é mais confiável do que você e eu juntos. Por quê? Não, porque eu acredito nisso. Porque as evidências históricas da maneira como ele viveu, da maneira como ele tratou as pessoas, sempre gentil, íntegro e honesto, a maneira como ele viveu apontam para ele como alguém confiável. Em segundo lugar, o que ele ensinou, o Sermão da Montanha, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não se preocupem com a sua vida, com o que comer ou beber, ou com o que vestir. A vida não é mais importante do que comida e roupas? Sim, com certeza é. Veja, quando você lê os ensinamentos dele, eles não são estúpidos. Eles não são irracionais. Eles não são truques. Não, eles têm um toque de verdade. Bem, isso é importante. Eu não vou seguir um louco. Eu não vou seguir alguém que não faz sentido. Isso seria estúpido da minha parte. Seria estúpido da sua parte. Terceiro ponto, quando você o vê morrer na cruz, cara, ele está na cruz orando. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Posso garantir que, se eu estivesse naquela cruz, não estaria dizendo isso. Eu estaria xingando aqueles idiotas por me pregarem na cruz. Então, ele não apenas ensinou esse padrão ético incrivelmente alto, mas viveu de acordo com ele. Uau! Isso exige respeito. Mas, em quarto lugar, e mais importante, 3 dias depois de morrer, ele ressuscita dos mortos. Ah, Cliff, essa é uma fantasia fofa. Isso é um mito religioso. Não, 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 não. Ao longo de um período de 40 dias, ele aparece ressuscitado dos mortos para mais de 500 pessoas. Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Agora, por que Paulo escreve isso? Porque ele está dizendo, gente, não acreditem em mim que Jesus ressuscitou dos mortos. Mais de 500 pessoas o viram ressuscitar dos mortos. Agora, ele continua e diz, alguns deles morreram, mas a maioria ainda está viva. Então, vá lá e pergunte a ele. Em outras palavras, não acredite em mim. Não tome isso como a verdade do Evangelho só porque eu, Paulo, digo. Em vez disso, vá lá e investigue por si mesmo. Fale com essas testemunhas oculares. Veja, senhora, a evidência histórica é que Jesus morreu, foi sepultado em um túmulo de José de Aritéia, não em algum pequeno túmulo secreto por aí, e alguém levou seu corpo embora. José de Aritéia era um governante na sociedade judaica do primeiro século. Então, todo mundo sabia quem era José de Aritéia. Ele não era um cara secreto da CIA. Não, ele é um governante. Ele é um político. Ele é bem conhecido. Bem, Cristo foi sepultado em seu túmulo 3 dias depois. Ele ressuscitou dos mortos, e todos os seus discípulos dizem, bravo, não. Tomé disse às outras testemunhas oculares,
Vocês dizem que ele ressuscitou dos mortos. Vocês são idiotas. Não, a menos que eu possa vê-lo com meus próprios olhos. Não, a menos que eu possa pegar minhas mãos e colocar nelas as marcas dos pregos em suas mãos. Eu acreditarei. E uma noite todos os discípulos estavam lá, incluindo Tomé. E de repente Jesus apareceu no meio deles. E ele escreveu, caminhou até Tomé e disse: Meu homem está aqui. Pegue suas mãos. Coloque-as nas marcas dos pregos em minhas mãos. Pegue sua mão. Coloque-a no espírito em meu lado e pare de duvidar e creia. E Tomé caiu no chão e disse: Meu Senhor e meu Deus. Agora, onde Tomé morreu? E por que Tomé morreu? Tomé provavelmente morreu no sul da Índia. Por quê? Ele estava lá como missionário. Ele estava lá falando às pessoas no sul da Índia sobre Cristo e algumas pessoas ficaram realmente ofendidas e o mataram. Se ele não tivesse visto Jesus ressuscitar dos mortos, você acha que ele teria ido ao sul da Índia e dito às pessoas que Jesus era a verdade? Não. Ele duvidava de Cristo. Ele era um cético. Mas quando ele viu o Cristo ressuscitado dos mortos, isso mudou radicalmente sua vida. Veja, as pessoas morrem por uma mentira, mas não acreditam que seja mentira. Elas acreditam que é a verdade. E o que você tem com Tomé é um cara que diz: Eu vi Jesus ressuscitado dos mortos, e antes de vê-lo, eu não acreditava, mas eu vi Jesus ressuscitado dos mortos, e se você quiser me matar por isso, vá em frente. E ele morreu como mártir. As pessoas não morrerão pelo que sabem ser uma mentira. Para estudar psicologia, estude o Watergate. Jim Ehrlichman e Hal Dederman, 3 brilhantes advogados dos Estados Unidos, não estavam dispostos a encobrir a mentira de Watergate para escapar da prisão. Todos eles quebraram e disseram: Você está certo, você está certo. Houve um escândalo. O Watergate ocorreu. Quão mais improvável é que um bando de camponeses judeus do primeiro século estivessem dispostos a morrer para encobrir o que sabiam ser uma mentira? Que o Cristo morto não ressuscitou dos mortos. Eles sabiam disso, mas inventaram essa mentira de que ele ressuscitou dos mortos e nós vamos morrer pelo que sabemos ser uma mentira. Não, senhora, as pessoas não fazem isso. É por isso, senhora, que ele não sofreu lavagem cerebral. Eu não sofri lavagem cerebral. Ele tinha um pai, obviamente, que acreditava em Cristo. Eu tive um pai que acreditava em Cristo. Mas não acreditamos em Cristo porque o pai acreditava em Cristo ou a mãe acreditava em Cristo. Acreditamos em Cristo porque as evidências históricas mostram que ele é confiável. E é por isso que, senhora, a fé em Cristo não é eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não. A fé em Cristo é que foi assim que ele viveu. Foi assim que ele morreu, foi assim que ele ensinou, e foi assim que ele ressuscitou dos mortos. Com base nessas evidências, é sensato confiar certo. O que você diria? Ano passado, um cara muito inteligente olhou para mim e disse: Eu simplesmente não me importo. Não acredito em nada, não adoro nada. Eu acordo, coloco minhas meias e sapatos de manhã e vou para a aula. E eu disse: Ok. Tudo bem, você já ouviu falar de David Foster Wallace? Ele disse que não. David Foster Wallace escreveu o livro Infinite Jest e muitos outros. Ele era considerado o melhor escritor de ficção da geração atual no Kenyon College, que é uma escola perto de nós. Ele escreveu um discurso de formatura e o disse aos alunos. Uma parte desse discurso de formatura, ele disse: Todos nós adoramos algo, quer percebamos ou não, seja nossa aparência, nosso GPA, nossas habilidades atléticas, se temos um namorado ou uma namorada. E ele disse: Se você adora algo neste mundo e não algo eterno fora deste mundo, Deus o comerá vivo. Isso não é apenas um extremismo fantasioso com o qual ele está lidando. Vejo isso no consultório de aconselhamento e fora dele o tempo todo. 40% dos estudantes universitários lidam com ansiedade clínica. Muito disso, não tudo, parte disso é neuroquímico, mas muito disso tem a ver com um tipo de adoração que não está conectado ao Deus eterno e transcendente.